dia. Dia. Bom dia, vamos lá. Bom dia. Vou convidar aqui meu colega de hoje. Estamos aqui voltando para a nossa já quase tradicional Fenomenólogos e Furiosos. Estou gostando desse nome. Vamos lá. Deixa eu dar aqui. Vamos lá. Estou gostando do Fenomenólogos e Furiosos, viu? Do meu amigo Crisóstomo. Vamos ver se... Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo aqui. Nós vamos ter um tema interessante. Vamos lá. Opa. Vamos lá, agora vai. Estou ainda aqui me apropriando dessas novas tecnologias. Vamos lá. Opa. Isso. Aqui, não. Bom dia. Ô, meu amigo, bom dia. Opa, bom dia. Estou te ouvindo, não estou te vendo. Rapaz, nem eu tô me vendo, mas vamos ver aqui o que eu Olha só, eu consigo estou fazer. vendo quase que um gráfico. Acho que é bem metafórico isso daí. É por aí, Estou é por vendo, aí. tô vendo Deixa eu ver uma o que eu consigo caneca. fazer da minha vida aqui, peraí. Opa, agora estou vendo. Beleza. Tá me vendo? Agora estou. Acho que a câmera estava Então, para o outro lado. então Bom tá dia. bom, eu não tô me vendo não, então tá Não, bom. tá Se te você tá me vendo? vendo, tá bom. Puxa vida, tô te vendo. Não sei se a galera tá te vendo, É, mas não tem mas problema não. Vê se o pessoal consegue indicar se tá me vendo, porque eu não sei. tô me vendo não. Vamos ver se o pessoal tiver vendo o Crisóstomo também. Alguém Me dá um oi sinaliza aqui. aí se tá ok. Ah, Estão legal. dizendo que estão te vendo. Ah, então tá bom. Então, e Então tá aí? bom. E aí, meu amigo, bom dia. Bom Tá dia. bacana? Hoje estamos aqui com uma encruzilhada que eu já vou jogar a bola para você, É né? A mesmo, hein? gente Encruzilhada, hein? é uma encruzilhada, né? A gente acabou É, né? bate-papo, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Né? É. Estou falando, brincando com o pessoal que eu estou gostando da ideia do Fenomenólogos e Furiosos. 35, já estamos lá na frente. Ou em É homenagem mesmo. a Rock, que eu vi ontem, mais um pedacinho, de repente é Rock, um lutador, fenomenologia, um lutador. Você Mas tá, como nosso você tá brincando. Rock Balboa ainda, rapaz? Que Rock coisa. Balboa, cara, o primeiro, fui rever ontem, nossa, que saudade. Eu falei, meu Deus do Que céu, como ele tá ficando beleza. velho, quando a gente lembra que viu aquilo no cinema, né? É verdade. Fenomenologia pura, né? Experiência constante. Mas deixa eu te Ô, fazer a pergunta para bom. a gente começar, então. Né? A gente está Hum, aqui trabalhando fenomenologia clínica e, de repente, né, topamos aqui um tema sobre educação. Uau! Me diga aí, fenomenologia clínica e educação. E aí? olha, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu me envolvi com esse negócio, né? Eu gosto desse É, negócio de pensar a educação, né? Enfim, a partir, né, de uma reflexão fenomenológica. Isso, inclusive, mereceu aí. Meu doutorado foi pensando isso, né? Eu fiz meu doutorado na educação, tentando refletir justamente sobre isso, né? O que é isso? Educar, ato educativo, pô, ensino-aprendizagem. isso me Então, assim, interessa eu sou muito. suspeito. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto desse negócio, né? Assim, sabe, Adriano, eu acho que, assim, como eu vejo isso, eu vejo como um desdobramento absolutamente natural. Eu não fiz nenhuma força para pensar, para poder É, refletir sobre a educação, assim, uhum, porque eu acho que, por exemplo, se a gente pensa
clínica, né? Assim, num Uhum. sentido mais amplo do termo, né? No sentido assim, esse sentido mais fundamental, talvez, né? Da clinique, né? Uhum. Do famoso debruçar-se, né? Não é? De debruçar-se sobre si próprio, vamos dizer assim, né? Eu entendo que esse movimento é um movimento que ele cabe na existência como um todo, né? Uhum. E na educação, ou nisso que fazemos, acreditamos ser educação, seja num lugar de educador, no seu sentido mais formal do termo, né? Ou como aprendiz, aluno, educando, eu acho que isso, assim, isso não está livre de merecer uma reflexão mais aprofundada do que é isso que a gente faz, entende? Uhum. Até por reconhecer a própria importância, né, da educação, enfim, do processo formativo, como queiram chamar, que eu acho que merece um mergulho um pouco maior, né, nas nossas vidas, no papel social e uma série de coisas. Então, assim, eu vejo como sendo assim, um desdobramento absolutamente, sabe, Uhum. natural, Uhum. uma extensão, para mim, inevitável, né, pensar isso. Né? Então, não me parece ser difícil uma espécie assim, de fertilidade, né, vamos dizer assim, do Sim. diálogo entre fenomenologia e educação. Né? Eu entendo que assim, um caráter eminentemente, não é difícil de perceber, um caráter fortemente estruturalista, né, Sim. organicista, funcionalista, né, no chamado processo educativo, no ato de educar. Né? É, não vejo também as próprias teorias educacionais, e quando a gente fala educação, a gente fala no sentido mais amplo mesmo, né? As próprias teorias educacionais, né? Quer dizer, a maneira como se concebe, né, homem, né? Uhum. Também, eu acho que, né, as teorias educacionais são muito debitárias, inclusive de teorias psicológicas, né? Uhum. Teoria do desenvolvimento, desenvolvimentista. Então, assim, há muitos pensadores que, de certa forma, fornecem, né, vamos dizer assim, fornecem ao campo da educação, né, uma visão de homem que, de certa maneira, é incorporada, né, incorporada de um modo bastante natural, entende? E aí, nesse sentido, eu entendo que, né, se a gente pensa em um lema fundamental, né, originário da fenomenologia, né, um retorno às coisas mesmas, Uhum. Uhum. né, um certo caminhar, um caminhar, né, de volta, de certa maneira, em direção né, à essência do fenômeno, né, o que o Russell vai chamar do eidos, né, ao conteúdo intuitivo, né, aquilo que é pré-predicativo, aquilo que é originário e que estrutura nossos modos de pensar, mais racionalizados, né, e que, portanto, que vigora no cotidiano como um todo portanto, nos processos educacionais também, eu vejo, portanto, com absoluta fertilidade e pertinência esse diálogo, entendeu? Eu concordo plenamente contigo e acho o que mais me interessa aqui é que, curiosamente, eu acabei de me credenciar num PPG de educação. Tô tendo a minha estreia esse ano, sendo meu primeiro ano no PPG Educação. E até falado para os meus alunos, eu tenho pouca leitura nessa área, né? Mas eu acho que você está falando de uma coisa que é fundamental aqui. Eu acho que vieram para mim duas grandes palavras para a gente pensar e eu concordo plenamente que não tem nenhuma grande separação, né? Eu acho que a gente está falando, quando a gente fala de fenomenologia, a gente está quase que, entre aspas, naturalmente falando disso, que são formação e construção. Não é? Acho que a gente está falando fundamentalmente disso, né? Acho que a gente tem aí tecendo aí um caminho, nada mais atual esse tema hoje, né? A gente pensar processo educacional, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Quer dizer, eu fiquei pensando aqui, né, enquanto a gente estava bolando a temática, né, o quanto que a gente esqueceu um pouco da origem das palavras, né? Quanto que do latim, né, o educatio, o educere, quanto que eles vêm de uma proposição de criação, de abertura, de exposição, de revelação, de construção, né? Que é um tema fundamentalmente nosso, né? Fenomenologicamente calcado nisso. Uhum. Opa, trabalho em Aí, equipe é de trabalho na novo, hein? equipe aqui, ó. Bacana, Felipão, bacana. É. É verdade. Eu acho que isso que você trouxe é importante, né? E eu acho que o caminho, muitas vezes, o percurso, interessante isso, né? O percurso do pensamento humano, da cultura,
né, é um percurso de consolidações e esquecimentos. É puramente Uhum, fenomenológico, né? uhum, É um uhum, percurso de mostrações e ocultações. uhum. Né? Nada mais Exatamente, é, nada exatamente. mais é do que isso. E eu acho que quando você faz esse resgate, eu acho que isso é muito importante, né, Adriano? Porque esse assim, o cerne, né, do pensamento fenomenológico, é esse resgate, né? Uhum, Essa atenção para o que vai ficando no caminho, né? uhum, Então, se a gente pensa aí, né, disso que a gente falou anteriormente, né, do cerne da fenomenologia mesmo, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, do ponto de vista, né, desse formando, né, desse aluno, né, qual lugar que, de certa forma, ele ocupa neste processo, né? Ou melhor dizendo, né, aquilo que a própria Ângela, né, a Ângela Asbello vai falar naquele introdução à fenomenologia, bem legal, quando ela vai dizer, uhum, de uma maneira muito didática, né, ela vai dizer que, num primeiro momento, não, né, não importa o fato, não interessa o fato, a fenomenologia, né, mas sim, né, o sentido do fato, que, de certa forma, se esconde na uhum, naturalização do fato. Né? uhum, Então, eu acho que é exatamente disso que a gente está falando. Né? Quando a gente pensa assim, que lugar é esse que ocupa tanto o educador quanto o educando, aí pensando num sentido mais formal realmente do processo educativo, né? Claro, a educação e como transformação é um processo da vida, né? uhum, Mas aí pensando do ponto de vista mais específico da educação, tida como, né, na sua dimensão mais formal, no seu aspecto mais instituído, né? Que lugar é esse, né, que esse sujeito ocupa, né? uhum, E falar do lugar que esse sujeito ocupa é também falar do lugar, né, desse sujeito enquanto a sua dimensão mais constitutiva, né, mais íntima, mais própria. E aí a gente vai justamente nesse lugar mesmo do sujeito intencional, né? Que mundo é esse que se anuncia com cada um de nós nas nossas práticas cotidianas de modo tácito, né? De modo velado, seja no lugar de educando, no lugar de educador, né? O que eu chamaria, né, assim, usando uma terminologia mais heideggeriana também, qual o estatuto ontológico, né, desse uhum, fato, né, desse ato educativo, né? Se a gente vai fazer aí uma interligação com a própria, né, com a própria tratamento russeliano do fato psíquico, né? Que é mais do que é um fato psíquico, é um fenômeno intencional, né? A questão da intencionalidade, do que vem junto e não tem como não vir. Então, assim, o lugar desse sujeito, o lugar que a gente ocupa, é também o lugar disso, em que medida isso está ali, se faz presente, ou sequer se concebe como nesse caráter de historicidade, nesse caráter hermenêutico, nesse caráter intencional, portanto, né, se faz presente. O que nos faz, assim, de certa maneira, desconfiar, Adriano, que, em certa medida, não tem lugar. uhum, Né? Assim, como se fosse, assim, e até mesmo o próprio ato educativo, né? O próprio ato educativo, qual o sentido fundamental? E aí eu acho que, inclusive, remonta algumas coisas que a gente já conversou nas nossas lives anteriores, né? Aquilo quando a gente estava falando de pensar a técnica, né? Pensar a exatamente. técnica na psicologia, na psicoterapia. Quando a gente vai fazer uma Uhum, reflexão sobre isso, né? uhum, uhum, Que você que você resgata muito bem, mas a primeira coisa que, via de regra, o pessoal pergunta é isso, né? Mas como é que aplica? Como é que é isso na uhum, prática? Né? Então, assim, eu acho que até mesmo isso, né, quando a gente pensa no que eu chamo de estatuto ontológico do ato educativo, né, uhum, aquilo que vem junto, aquilo que está junto não tem como não estar, mas via de regra nas nossas naturalizações cotidianas não aparecem, né? Eu acho que é também isso, né? A que que esse processo costumeiramente, recorrentemente, há tempos, tal qual se constituiu, atende, né? Esse caráter meio que até é instrumental, como a gente fala, uhum, né? Esse caráter uhum. funcionalista, que não se reduz à psicologia. A gente está Sim, falando do sim, ato pedagógico como um todo, né? como um Mas todo. esse Uhum, caráter instrumental mesmo, esse caráter funcional, né? uhum, Essa dimensão mesmo inequívoca, né? Porque eu acho que dá para a gente falar isso, né? Que assim, a educação é meio que, se você assim, fizer essa pergunta de uma forma mediana, de uma forma tranquila, com uma pesquisa de bota, a educação é vista como aquilo que vai permitir o sujeito a um lugar social, né? Enfim, uhum, a mercado de trabalho, né? Então, assim, esse caráter mesmo funcionalista, né? Que, de certa maneira, subsiste dentro de uma compreensão mais ampla também, não menos empirista,
e estruturalista de mundo, de sociedade humana, não é? Então, assim, eu acho que eu acho que é lindamente fenomenológico, não é? Pois é, Porque não não é concluo. isso, né? Eu acho que isso é muito importante, porque, de certa forma, é quase como se fosse assim, olha, a gente trabalha para manter um certo um comprometimento ontológico existe aqui nesse trabalho formativo, só que a gente mal sabe e percebe Uhum. que isso existe. E esse comprometimento ontológico, na verdade, ele afirma uma certa identidade social, uma estrutura rígida, a manutenção de uma compreensão mais, né, assim, mais funcionalista, né? Essa coisa, sabe, essa coisa meio que newtoniana, né? Uhum. Uhum. Não é assim, um grande relógio com as pecinhas, enfim, que Uhum. se articulam entre si, dão funcionamento do todo. A sociedade é como se fosse um pouco isso, né? E aí qual o papel da educação? Fazer lá, né, isso funcionar com a mão de obra, porque educar é formar mão de obra. Então, assim, eu acho que isso realmente é fundamental de ser resgatado, Você, e daí aí que eu digo que é a você está fertilidade do diálogo fenomenológico. exatamente, você está chamando a atenção aí para essa coisa do, gostei da, vou voltar aqui, vou pegar um gancho seu aqui, né? Pensar o lugar que o sujeito ocupa, né? Eu acho que essa, quer dizer, é pensar uma posição antropológica, que é uma pergunta que me parece que está completamente alienada nos nossos processos formativos e tem tudo a ver com o que a gente tem discutido ao longo desse tempo, com a questão da técnica, com a questão da pragmatização, vamos dizer assim, né? Que é o fato de que, no fundo, a gente tem uma formação, você está chamando de funcionalista, estruturalista, que eu concordo plenamente, que ela é profundamente uma formação dirigida para um adestramento, para uma praxis, Sim, né? sim, Olha, vamos dar sim. formação, e é o discurso que a gente está usando aí na sociedade, né? A formação permite uma maior inserção profissional, uma melhor inserção. Ok, isso é fato, é verdade. O problema é que por detrás disso parece que a gente não avança numa questão que para nós é crucial, principalmente nós da clínica, e aí a gente faz aquela volta àquela questão do como fazer, que é o espaço de reflexão e o espaço de debate, né? Eu gosto de lembrar que na Grécia Antiga, tanto a academia quanto o liceu eram exatamente isso, espaços de debate e de reflexão, né? E quando eu discuto com os meus alunos a formatação do modo como a gente dá aula, que a gente tem uma formatação de aula muito formalista, muito pragmática também, né? Eu gosto sempre de lembrar que eu sou fã incondicional da proposição do Pedro Abelardo, né, quando ele propõe um disputatio, quando ele propõe uma. Vamos debater, vamos dialogar, vamos enfrentar os conflitos, né? Fenomenologia não é sem conflito. Eu acho que isso é muito interessante porque parece que a fenomenologia é uma identidade e não é uma identidade quando como a gente tem aquela ideia de identidade como uma coisa formatada, toda bonitinha, né? Já tem gente perguntando aqui para você comentar, por exemplo, qual é a relação do nada com a educação. Olha aí, não é sem conflito a gente trazer para debater fenomenologia e educação, por exemplo, Sartre, Merleau-Ponty, Heidegger, Husserl, Stein, né? Não é sem conflito. E parece que a gente construiu, eu não sei, estou fazendo uma provocação aqui para você pensar comigo. Parece que a gente tem construído um espaço de educação nas universidades, principalmente, que são alheios a essa reflexão. O que você acha? Eu acho que o que você toca é crucial, a questão do conflito. Porque Uhum. é como se fosse assim, Adriano, é, é, é como se fosse o sentido de ser, né? Eu acho que se enrijece e que se hegemoniza da ideia de conflito é a ideia da beligerância, entende? Não do conflito enquanto uma interação dialógica, mas conflito enquanto um campo de batalha bélico, de afirmações narcísicas e negação do outro. Uhum. Conflito, de uma maneira geral, é tomado como sendo isso, Uhum. entende? Então, assim, eu às vezes ouço alunos perguntarem, né? Assim, puxa, mas por que que não é comum, né, dentro das universidades, por exemplo, falando da nossa área, da psicologia,
Por que que não é comum nós termos assim, mesas de interação entre os diferentes campos, né? Os diferentes modos de ver? Por que que isso não é comum? Né? Você tem os eventos temáticos, né? Os campos, claro que são importantes, fundamentais até para esse próprio aprofundamento. Mas, assim, às vezes é muito difícil a gente ver esse tipo de coisa. Né? Talvez em eventos mais específicos, assim, por exemplo, agora, recentemente, passando pela Semana da Psicologia, é comum, né? Cada um, os Aham. professores apresentarem um pouco. Mas mesmo assim, é cada qual no seu canto, enfim. Não Exatamente. costuma ser uma coisa muito interativa. Né? Parece que não Então, tem eu acho que diálogo, isso que né? você traz, a compreensão do embate, né, dialógico, Uhum. dialético, né, ele é visto como sendo uma espécie de campo de beligerância radical e que, portanto, para se evitar isso, né, as pessoas se Uhum. distanciam, Uhum. entende? Então, quando você traz, né, essa questão dessa interação, né, do embate das ideias, que é fundamental, porque Uhum. isso fundamentalmente é um exercício de acolhimento do outro, né, na sua radicalidade existencial, na sua radicalidade estrutural, histórica, né, no seu contexto, né, de mundo da vida que o acompanha. Quer dizer, isso se evita, isso não só se dá, né, nessa interação entre os modos de perceber, de ver, né, diferentes supostamente olhares, campos teóricos, como queira pensar. Mas se dá no próprio ato de sala de aula, né? No Uhum. próprio ato ali, né, da relação professor-aluno. Né? Em geral, o comportamento naturalizado do aluno é ele estar lá, passivo, recebendo o que você tem a falar, para que depois repita igual na prova, e aí Uhum. Uhum. considera-se formado. Ele está ali para Formado. entrar num embate com você, trazer, problematizar, anunciar como que isso causa ressonância nele, como isso o toca, né? De que maneira isso o afeta. A sala de aula não é vista como espaço para isso. Né? Então, Uhum. assim, eu acho que isso denota muito esse caráter histórico, né, vamos dizer assim, formativo nesse sentido da formatação, né? Que a gente tanto vê, né? Exatamente. Inclusive no próprio campo da Exatamente. psicologia. É engraçado que eu estava agora, né? Tô até, para você saber, estou aqui preparando a nossa formalização do nosso GT lá na Ampep. Opa! E uma das coisas que eu estou marcando, né? Você é lá, nosso parceiro aí no GT, uma das coisas que eu estou justificando, que está no nosso projeto, que tem tudo a ver com isso de educação, que tem tudo a ver com fenomenologia, é que há uma pluralidade, há uma plurivocidade nas próprias ações. Nós temos no nosso GT gente da psico, da saúde, da medicina, da psiquiatria, da filosofia, da pedagogia, olha que legal, que é o próprio retrato da fenomenologia, né? Você pega aquelas clássicas fotos do movimento fenomenológico, você vai ver lá, de repente, ao lado do Husserl, um filósofo da ciência, um educador, um professor de literatura, um físico, um químico, né? Um filósofo, uma pedagoga. Essa pluralidade, né? Você está trazendo aí essa coisa do. Parece que nós, na psicologia, parece que a gente senta para discutir um assunto, mas esse assunto não brota. Só brotam as metateorias, né? Por isso que, de repente, a nossa formação não se torna uma construção de saber, né? Ela se torna uma reprodução de São, modos repetidos, não é isso? É engraçado esse negócio, que é completamente alheio à fenomenologia, né? A fenomenologia não é sem exato. conflito. Que legal é Uhum. isso, né? É É no verdade. embate, né? Estou me lembrando É, aqui do Carl Sagan, estou me lembrando quando ele diz assim, é no embate das ideias contraditórias que a ciência avança, né? sim. Como é que a gente recupera isso? Como é que você acha que a fenomenologia pode contribuir para a gente recuperar isso? Olha, isso que você traz, Adriano, dessa própria pluralidade, né, atualmente do nosso grupo, que eu acho que é maravilhoso isso, né? Eu acho que isso é um resgate, sabe de quê, rapaz? Onde eu estava ouvindo um trecho, né, do seu papo com a Lica, que Uhum. conversa maravilhosa, hein, aquela que você fez. Bate-papo legal, hein? Muito bom, muito bom. E, no fundo, é um pouco daquilo que ela disse, sabe, Adriano? Porque eu acho que, no fundo, isso é um resgate, na verdade, é uma aceitação, né, desse caráter multidimensional do humano.
Uhum, uhum, Não é? uhum, No fundo é isso. O caráter multidimensional diz que essa complexidade talvez não se reduza de uma forma tão simples como a gente acha às metateorias explicativas, né? Que nascem justamente de uma compreensão mais positivista, mais racionalista, de mundo, de homem, de estruturação inequívoca, em relações de causa e efeito, de associacionismos determinativos, né? De enquadramentos genéricos e gerais. Então, eu acho que talvez, né, isso que você traz, né, que é a perda, de certa maneira, que vai se dando no momento em que a gente vai, ao longo do processo histórico, fazendo um certo esquadrinhamento, entende? Esse caráter meio que sectário, esquadrinhado né, do homem nos seus múltiplos aspectos diferenciadamente pensados, determinando diferentes campos de ciência, né, diferentes, né, modos de olhar. Eu acho que seria a gente, de certa forma, resgatar um pouco essa historicidade perdida de uma compreensão mais, né, mais integrada, mais ampla. Não é? uhum. Que, de certa forma, fica um pouco na estrada com isso que são essas construções metateóricas, abstracionistas, que é, no fundo, um movimento de resgate da própria fenomenologia russeliana, né, Adriano? Uhum, É isso. uhum, Né? uhum, Assim, resgatar, né, o caráter do vivido, né, o caráter né, da subjetividade no seu sentido mais fundamental, né, do homem, naquilo que se anuncia lá no século XVIII para o século XIX, né, do estremecimento das ciências nas suas fundamentações mais positivistas, mais objetivistas. Né? Eu acho que é justamente esse retorno. Eu acho que é resistir, é um exercício de resistência, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né, né, uma outra educação que não tem como se dar fora do seio dessa que está aí, e aí, portanto, não adianta querer ficar pensando que, né, um outro, somente numa outra situação oposta. Não é, né? Isso não é possível, né? Mas é no seio do que está aí. Eu diria que são exercícios de resistência, mas, assim, mas resistência num sentido assim, mais, né, mais epistemológico, entendeu? Mais amplo. Resistência no sentido de parar e conseguir ver a serviço de quê? Né? De certa forma, as nossas próprias práticas naturalizadas, muitas vezes, né, elas atendem. Né? E uhum, aí vem tudo isso que a gente está falando. No fundo, é um exercício de formatação. uhum, Se a gente for pensar numa espécie assim, se a gente faz uma leitura, por exemplo, mais hermenêutica, né, vamos dizer uhum, assim, né, do resgate do caráter histórico, hermenêutico do conhecimento, né, eu diria que isso já é um problema. uhum, Né, isso já é um problema hoje para a educação tal qual ela se pensa, como ela está formatada, para as próprias teorias educativas, entende? Porque, de certa forma, não se vive essa relação meio que assim, olha só, isso aqui é um caminho. Se a gente uhum, resgata aí a hermenêutica, né, fundamental de verdade e método, olha só, né? uhum. Sim, Assim, sim. que caminho foi o caminho possível percorrer para chegar aqui onde a gente chegou a partir desse, né, com esse modo de compreensão do homem, né? Nessa Uhum, teoria desenvolvimentista, mais estruturalista, né? Nessa compreensão, como você trouxe no início muito bem, meio que arquitetônica, né, do sim, sim. conhecimento, da educação, que é uma compreensão arquitetônica, né? É uma espécie de Gostei disso. acúmulo, né? Uhum, É uma uhum, espécie de uhum. acúmulo, né? A Gostei. própria noção a própria noção de currículo vem daí, né? Sim, Currículo, sim, quem sim, você é a partir do acúmulo das suas sim, experiências, né? sim. Então, assim, eu acho que isso demanda de nós, e aí eu acho que isso é extremamente fenomenológico e filosófico, né? Eu Mas acho que olha que isso é interessante. assim, Eu gostei dessa fundamental. coisa do arquitetônico que você foi ótima, ótima essa imagem, né? É arquitetônico porque o traço indica alguma coisa quando você constrói um projeto arquitetônico, né? Ele quer dizer algo, né? E aí a gente volta. Que projeto de sujeito é esse que a gente eventualmente escamoteia por detrás da arquitetura da construção do nosso currículo? Por exemplo, eu tenho discutido muito aqui com o meu pessoal, né? Isso eu já insisto nesse ponto há vários anos, do quanto que a formação em psicologia, por exemplo, vamos pegar o nosso espaço mais privilegiado que a gente conhece, o quanto que a formação em psicologia nos últimos tempos se tornou absolutamente pulverizada em microcampos de atuação prática, Uhum, né? uhum, E além das microatuações de prática, um conjunto de temas, pautas, que parecem assim bandeiras políticas, todas com
obviamente, uma grande qualidade para serem trabalhadas, mas que parece que as pessoas não entendem que, ao fazerem isso, elas incrementam, reificam uma pulverização, e aí eu estou aqui pensando junto com o nosso GT, né? A nossa pergunta, mas o que é a psicologia, propriamente dita? O que é o psicológico? O que é o sujeito psicológico aqui, né? E parece que a gente vai assim, vai estratificando, né? E vai construindo uma imagem que muitas das vezes, de novo, sem a reflexão sobre esse cisteio, a gente não diz a que ela veio. Na verdade, a gente fica aqui, parece que a sensação que eu tenho, né, voltando para a tua imagem de arquitetônico, a sensação que eu tenho é que muitas vezes a gente está construindo um edifício, parece aquela construção que você vai fazendo aos poucos e vai juntando os puxadinhos, e aí, como você não teve um projeto geral, a coisa vai ficando esquisita. Porque aqui eu vou botar uma parede que de repente não tem nenhuma ligação com a parede originária. E aí vai. Como é que você vê isso? Como é que você vê? Né? E aí, aproveitando com um gancho, já vou pedir para você aproveitar e falar um pouquinho também do teu doutorado, que acabou sendo um livro, né, que você lançou. Fala um pouquinho disso tudo, como é que se junta isso daí? Então, olha só, adorei aí a sua estratificação, viu? Adorei a sua estratificação. Porque, olha só, Adriano, não sei, assim, não sei como você vê isso, mas eu tenho a sensação, assim, a percepção que eu tenho, assim, que o nosso caráter crítico, o nosso caráter reflexivo mais profundo, Uhum, né? uhum, O nosso caráter de estranhamento do dado, do óbvio, não necessariamente que nos apresentam, mas da maneira como eu também vejo o mundo, como eu me relaciono com ele, né? Então, o caráter crítico, evidentemente, é fundamentalmente um caráter autocrítico, né? Porque se eu não estou incluído no meu ato de estranhamento, ele é extremamente parcial, uhum, uhum, né? Ele é extremamente, né, autoprotetivo de um modo muito perigoso. Então, assim, quando você fala desse movimento de estratificação, né, e aí no final, quando você fala a parede, né, que é construída e não vê a partir da qual parede, né, é como se fosse a relação figura-fundo, né, é como se fosse essa contraposição dialética, né, do que se dá, a partir de onde pode se dar e que, em certa medida, o que carrega aí de pressupostos, de historicidade, de aspectos constitutivos. Eu diria que esse sectarismo, né, essa fragmentação, ela é fundamental, de certa forma, para essa perda, né, uhum, de uma dimensão meio que, sabe, eu diria que assim, que se apropria desse diálogo, como se fosse um diálogo parte todo, tá entendendo? Entendeu? O sentido dessa parte se dá a partir de uma visão de todo, esse todo dá determinados sentidos à parte, e que, de certa forma, não percebo como que essas coisas se estruturam semanticamente, historicamente, hermeneuticamente. Então, é como se fosse aquela coisa, a fragmentação, né, ela é um passo fundamental para a perda do caráter crítico, né, que é a perda de um estranhamento mais radical de perceber que lugar é esse, o que é isso, o que eu tenho feito, que lugar eu ocupo, como lido com isso. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que essa fragmentação, ela, na maior parte das vezes, interessa. uhum. Ela acaba interessando, porque essa fragmentação, eu diria que ela pulveriza um pouco, né, essa possibilidade de um olhar mais historicista importante, né, da constituição histórica de cada olhar, de cada perspectiva, de cada percepção, né, de cada compreensão. Né? E realmente, eu acho que isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito ao longo, né, do meu processo de estudo educacional, mas fundamentalmente no ensino superior, sabe? Uhum. Ontem mesmo eu estava dando uma aula e assim, a gente conversando, né? E me fizeram essa pergunta, sabe? Assim, tá, mas como é que surgiu a fenomenologia? Eu diria que assim, foi uma ressonância para mim assim tão tranquila, tão natural, tão imperceptível. Quando eu vi já era. Então assim, né? Quando eu Uhum. notei já era sem eu saber, né? Uhum. Mas eu diria por conta disso, por essa percepção fragmentária, entende? E autoritária, tá entendendo? Uhum. Assim, presunçosa, Uhum. Uhum. discursos, discursos presunçosos que eu ficava assim, gente, mas caramba, mas será que é sempre assim? Uhum. Uhum. Será que a gente está falando de uma, sei lá, de uma peça de carro? A gente está falando de uma. Será que é sempre assim? Né? E isso eu acho que é uma coisa que realmente eu acho que assim me marcou muito, né? E aí eu acho que foi um percurso que acabou decorrendo no doutorado, né? Que eu
tentei pensar, né, a partir do pensamento fenomenológico, dialogando fundamentalmente com Heidegger, né, Uhum. aí nasceu essa coisinha aqui, ó, Mostra cuidado, eu aí não sei pra gente. como eu não estou me vendo, você me disse que está sendo visto. Tá, levanta só mais um pouquinho. Aí, Pronto, beleza. Ó, esse é o livro do Crisóstomo, que é produto isso. do teu doutorado, não é isso? Exatamente, né? E o que eu busco Maravilha. pensar aqui, Adriano, é justamente isso, né? Que aí vamos, né, resgatando um pouquinho só para, né, dar uma certa clarificação nisso, né? Porque o Heidegger vai tratar essa ideia de desordem, né, cuidado, ele vai Uhum. dar uma ideia, isso é como se fosse uma espécie de uma estrutura ontológica, constitutiva, né? Aquilo que os chamados existenciais, que ele vai chamar em Uhum. Ser e Tempo, né? Cuidado é como se fosse uma espécie de reunião, né? Uma estruturona ontológica de outras estruturas ontológicas. Então é como se fosse uma reunião, uma unificação das estruturas ontológicas. Ele vai chamar isso de cuidado, ou zorg, né? Ou cura, como uma outra tradução que também é possível encontrar, né, em alguns Cura. livros. Né? Cura é É, legal. Cura é legal. Cura é cura é legal. Bom, legal, é bom cura pessoal, bom pessoal é saber que bom. italiano é cura, né? E cura em Isso, italiano quer dizer aos cuidados de, aos auspícios de, sob a responsabilidade de, né? A cura de é muito exato. interessante, é uma palavra que a gente perdeu no Interessantíssimo. português, Pois né? é, pois é. Muito E legal, aí, muito legal. quando a gente, né, eu acho que quando a gente tenta pensar isso no processo educativo, né, na educação como um todo e como a educação se estrutura historicamente, né, Uhum. é como se fosse assim, né, é quase como se fosse todo o ato humano é cuidativo, mas o Uhum. cuidado, que é uma espécie de em atendimento a, né, Uhum. é, o, Uhum. né, o que, de certa forma, está em jogo? Atende a quê qualquer ação? Uhum. Uhum. Qualquer Uhum. pensamento, qualquer Uhum. ação. E esse atendimento reúne consigo determinados aspectos fundamentais, que é aquilo que ele vai chamar justamente dessas estruturas ontológicas constitutivas. Então, por exemplo, Uhum. a ideia de ser no mundo. Né? Certo. A ideia de ser no mundo, um termo caro ao pensamento heideggeriano, né? Dessa dimensão constitutiva, né? Circular, né? Ser no mundo. Né? A dimensão dialética, que é um desdobramento da própria intencionalidade mais originária, né? Do pensamento Uhum. fenomenológico. Né? Se a gente pensa nessa relação ser no mundo, nessa relação constitutiva que não é possível separar, fenomenicamente, né? Mundo enquanto sentido anuncia-me enquanto eu consigo ver tal qual vejo, né? Então esse atravessamento mútuo constitutivo, homem-mundo, é, 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 qual o lugar disso na educação? Uhum. Não tem. Hegemonicamente não tem. Uhum. Entende? É como se fosse assim, se eu penso, se se pensa de modo, né, recorrente, esse aluno, em geral, ele é compreendido como sendo ali um arcabouço, e ele mesmo se faz como um arcabouço, né? Não há historicidade, né? Cadê mundo de vida, cadê a existencialidade pulsante, consequentemente, como que essas coisas, como que essa interação ressoa, que tipo de Uhum. diapasão, entendeu? Isso, de certa forma, explicita, né, na relação com o mundo em geral, e também ali contigo, enquanto professor, com o que Uhum. você fala. Então, assim, pensar cuidado na educação é pensar essa estrutura, onde elas ficam, como elas são vividas, né? Essa circularidade. Não há circularidade. Há uma Não há. separação Aham. homem-mundo, Uhum. mundo retratado, mundo em Uhum. sentido mais amplo, né? Não só em materialidade, claro, mas em seu sentido, né, de sentido mesmo, mundo Uhum. enquanto sentido. Ele ali ele é retratado, né, enquanto teorias autoexplicativas que o representam. Uhum. Né? Então, assim, isso é pensar o cuidado. Né? A gente pensa a dimensão da finitude, né, do ser para a morte, né, outra temática importante lá no pensamento também, né, hermenêutico heideggeriano, né, que está em Ser e Tempo. A gente pensa essa dimensão da finitude, a gente pensa a finitude aí enquanto essa dimensão da impermanência constitutiva, Uhum. né, isso é justamente algo que é o contrário. A busca da formação é a busca da formação de uma estrutura, como a gente falou anteriormente, de uma edificação, né? De um estar pronto. Né? É comum, né? o, os alunos, na medida que vão se aproximando do seu momento de formatura, né? Ao mesmo tempo que, claro, né? Está Uhum. feliz, né? Está terminando o curso, aquela coisa toda, mas é igualmente a aproximação de um momento de angústia, né? Que é Sim. aquela sensação, estou pronto, não estou pronto, agora não sou mais Uhum. aluno, tem que Uhum. saber.
A ideia não é uma ideia de impermanência né, de indeterminação constitutiva, né, onde Uhum. pulsa o nada, onde pulsa justamente esse vazio que não se preenche, e que é a própria dialeticidade desse preenchimento que o torna vigorante, que afirma a própria existência, nossa condição originária. Né? Então não tem lugar. Né? Então, para onde vai a dimensão da finitude? Não da Uhum. finitude enquanto ser para a morte, somente no ato da finação, né? do morrer, tal coisa. Não, não isso. Não, isso também, mas do nosso caráter de impermanência, né? Heraclitiano, né? Uhum. Nosso caráter de não dado, de impermanência. Ele vai para o ralo. Né? Uhum. Pensar cuidado é pensar ser para a morte, é pensar finitude, portanto, é pensar ser no mundo. Uhum. Opa, travadinho aqui. Se recupera. Nossa, logo agora eu ia comentar com ele sobre. Opa, deu uma falhinha aqui. Deu uma falinha? Deu uma Opa, falhinha voltou? aí. Voltou agora. Eu ia até aproveitar que a gente já quebrou um pouquinho. Você estava aí num raciocínio bem legal, mas eu estava pensando. Você está dizendo o Ah, tempo todo assim, a dimensão poética, a dimensão sim, construtiva, sim. formativa da própria formação, parece que ela desaparece. É exatamente essa sensação que você está Sim, falando aí estava falando sim. do aluno que está próximo à formatura e estou pronto, não estou pronto, estou pronto, estou pronto, como se o estar pronto para fosse uma formalização, né? Como se eu recebesse aí um Sim. arcabouço técnico todo pronto, puxa É, vida. Às vezes eu tenho a sensação que a gente continua fazendo a formação como se a gente desse de presente pro graduando, né, ou pro profissional, uma maletinha com todos os seus instrumentos para você utilizar, né, como se isso fosse possível. E aí eu fico ouvindo você falar e fico sempre com aquela sensação de um tanto quanto decepção com relação à nossa construção de formação na psico, por exemplo. E aí o tempo todo a gente usando esses construtos aí, cuidado, atenção para o outro, respeito, totalidade, integração, né? E aí eu vejo uma formação onde a gente fala de teoria, 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 mas não tem quase nada de experiência. A gente tem uma alienação da dimensão corporal, a corporeidade do sujeito. A gente tem uma alienação da historicidade. Você está falando de historicidade, mas parece que a gente sabe historicidade na psico, mas parece que a gente esquece. Eu vejo aí as teorias nascendo e morrendo, e as rodas sendo reinventadas, e de repente vem uma coisa nova, e eu digo, pô, mas isso aí já estava lá em 1930, já estava lá em 1890, e a gente não conhece, né? Por isso que a gente começou aquele projeto de ontem. Vamos bater um papo com as pessoas para as pessoas não esquecerem a memória. Porque senão amanhã vai estar uhum. dizendo, olha, eu imaginei alguma coisa nova. Eu falei, filho, desculpa. Né? Coisas assim, vou te dar um exemplo bem banais, né? Há coisas que estão em moda agora, né? O povo agora, nossa, comunicação não violenta, que é um tema, aliás, comum agora na educação, né? Comunicação não violenta. Eu falei, gente, isso aí o Rogers já escrevia em 1930, 1940. Né? Por que que hoje a gente fala com um novo significante e a gente não se remete? Por que que a gente não cria isso que você está chamando de historicidade, né? Essa continuação, né? Parece que eu fico sempre assim meio pessimista quando eu entro nessas discussões, porque toda vez que a gente quer propor alguma coisa diferente, a gente é travado pela arquitetura que você está bem chamando a atenção. Olha, não, tem uma arquitetura que você não pode parar, você não pode deixar de fluir. Então, por exemplo, no meu curso, eu não sei como é no teu, mas no meu curso parece que tem um engessamento tão grande de disciplinas obrigatórias que aquilo que te permite efetivamente pensar não é possível, porque você tem que pensar o já pensado. Não sei, como é que é isso por aí? Como é que você vê isso? Não, eu acho que isso não é um privilégio do curso superior. Né? Eu acho que isso faz parte dessa estrutura arquitetônica, histórica, né? Que, de certa forma, a educação se tornou. Uhum, Né? Eu acho que assim, muito da dificuldade, Adriano, dessa mobilidade no ensino superior se dá por conta de uma estrutura que começa muito cedo. uhum, Né? Começa lá atrás. Eu acho que, né?
no início do nosso, né, da nossa formação educacional, ensino fundamental, essa estrutura ela já é muito rígida, entende? Então, assim, a mobilidade curricular, enfim, isso é uma coisa que ela não é tão simples, né, assim, de ser feita justamente por conta desse endurecimento histórico. Eu vejo também, por isso, então, eu vejo que no ensino superior isso acaba sendo algo muito consequência do próprio processo formativo do professor, entendeu? De uma compreensão mais ampla curricular, né? E, portanto, institucional, muito enrijecida. Né? Então, assim, eu vejo isso é justamente o caráter histórico, né? Isso é justamente Uhum. perceber que isso, né? Isso aí tem uma tradição aí dura, né? De endurecimento a ser olhada, pensada, enfrentada, e aí sim, quando você fala assim, às vezes eu fico até um pouco pessimista quando começa a conversar sobre isso, né? Uhum. Eu acho que é aquilo, né? Eu acho que é resgatar um pouquinho. Eu não sei, às vezes realmente a gente olha assim e fica, né, fica triste com isso, né? Mas é como se fosse assim: vou lá em Fernando Pessoa, sabe? Vou em Fernando Hum. Pessoa, que é o seguinte: uma gota não é menor que o oceano. E você, na tua conversa com o teu aluno, no teu grupo de pesquisa, ou até mesmo também dentro de sala de aula, na tua obrigatória, sabe, ali tem uma dimensão que não se fecha. Ali tem ali uma poética que não se subverte exclusivamente no endurecimento histórico desse endurecimento, que se perde totalmente. Né? Então, assim, eu acho que é trabalho de formiguinha mesmo. Né? No Uhum. linguajar mesmo, Uhum. claro, eu acho que é trabalho de formiguinha mesmo. Entende? Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que nunca foi diferente. Entende? Eu acho que também nunca foi diferente. Eu acho que todas as grandes transformações históricas, elas nunca nasceram prontas. Né? Eu acho que é por aí, eu acho que é um pouco daquilo que a gente se propõe, e aí, nesse sentido, né, eu acho que a ressonância do pensamento fenomenológico que a gente se identifica, por isso que eu falei no início, eu acho que essa fertilidade, né, da fenomenologia com pensar também o processo educativo, é justamente aquilo que não nos permite, de certa forma, que a gente, de certa forma, também não consegue deixar de alguma forma, subverter o que está aí, em alguma medida, mesmo que em pequenos gestos, em pequenos atos, mesmo que seja lá, entendeu? Assim, na tua, no teu papo com o teu aluno, no grupo de pesquisa, numa optativa, numa obrigatória. Então, assim, eu acho que não tem caminho diferente. Eu acho que é Uhum. por aí. Tá entendendo? Eu acho que sustentar essa dimensão do não pronto, sustentar esse resgate, né, da dimensão do vivido, que meio que nessa tradição de asepsia conceitual, meio que das metanarrativas representacionais de mundo, de homem, né, que também vigoram fortemente na psicologia, sabemos disso, né? E que, portanto, estão aí, eu acho que são realmente, né, recorrentes, hegemônicas e muito fortes. Eu acho que é isso. Eu acho que é a gente conseguir, sei lá, assim, conseguir continuar resistindo a quando o aluno te pergunta, né? Uhum. Adriano, como é que faz? É você Uhum. continuar resistindo a isso. Olha, desculpa, mas não tem um como faz. Eu acho que não tem como ter um como faz, porque a gente não está falando de coisa, a gente está falando de Uhum. gente, está falando de Uhum. ser humano, a gente está falando. Tá entendendo? De quando o aluno pergunta para você, Adriano, o que, é que vai cair na prova? Assim, sabe? 10 minutos de Aham. primeira aula, apresentação do curso, a pessoa já quer saber o que, vai ser a prova, como é Uhum. que vai cair. O que é o mais importante para ela, na maior parte das vezes, é a nota, é a prova, porque, entende? É esse processo Uhum. reprodutivista, é esse Sim. processo mesmo, sabe, dessa arquitetura endurecida. Então, assim, mas eu acho que não tem outro jeito, não. Eu acho que é o elan fenomenológico. Você me fez lembrar aquela clássica primeira cena do Sociedade dos Poetas Mortos, né? O professor entra em sala e pede para todo mundo abrir na introdução ao que é poesia, né? E lá o aluno vai o tempo todo frisar e depois ele pede arranca isso e joga fora. Né? Essa Uhum. dimensão poética, eu acho que a gente está muito engessado dentro da dimensão educacional, né? Eu acho que você traz isso muito bem, isso vem de longe. Eu acho que não é de hoje que se discutem. Quando se pensa em grandes modelos pedagógicos, no fundo, estão todos falando isso, né? Seja freiriano, vigotskiano, winnicottiano, seja montessoriano, seja steiniano, né? Seja, enfim, antroposofia, enfim, você está sempre falando desse caráter poético. E o mais interessante da dimensão humana é que o caráter poético do humano é de ser uma eterna construção em construção, né?
A gente não tem essa coisa pronta e acabada. E o grande dilema nosso é como é que a gente constrói. Assim, a minha grande pira com isso tudo é que, né, eu falo o tempo todo para os meus alunos, eu não sei se eu sou o único errado da história, né? De repente até sou, não sei. Mas assim, tem certas produções, construções produtivas que você não pode fazer num a priori. Por exemplo, projeto de pesquisa. Você pede para o aluno entrar no mestrado, num doutorado, com um projeto de pesquisa pronto. Eu te pergunto, como que eu posso ter um processo de pesquisa pronto se a pesquisa se dá no próprio construir? Não é verdade? Exato, Aí eu exato, tenho que exato. começar o trabalho desconstruindo aquilo que foi, pô, mas foi pedido. Sim, eu sei que foi pedido. Mas assim, eu Aham. vou trabalhar noutra direção. E quanto que isso é duro, quanto que isso é, né? Estou dando agora a disciplina de metodologia o tempo todo, estou dizendo a dificuldade para o aluno mesmo entender o que eu estou querendo dizer. Veja, o método só vai aparecer depois que você me disser qual é o teu objeto. E para você saber qual é o teu objeto, haja caminhada, né? Porque parece que está tudo pronto, né? Eu gosto de brincar que o mestrando ele quer salvar o mundo. E o doutorando tem certeza que ele tem a solução para a salvação do mundo, né? Então ele já começa. Se a gente foi assim, né? Então Uhum, um processo de replicação, né? Quando uhum. na verdade o barato da história é fazer uma construção processual aonde eventualmente você vai percebendo nas arestas, nas imperfeições, né? A gente vai reconstruindo, fazendo uma grande poética de um objeto de arte. Não é isso? E esse é que é o grande desafio que a gente tem. Né? Eu acho que isso para mim é profundamente fenomenológico. Né? É o velho fazer fazendo. Né? Aí volta, né? O aluno pergunta, e aí, como é que faz? Então tá, então, pelo que você está me dizendo, a única saída que eu tenho é, ok, eu ouço essa pergunta, dou a risadinha básica e vamos fazer fazendo. Adorei o teu resgate aí do método, sabe? Método, enquanto o meta-odos, né? O caminho para. Bom, se eu não tenho objeto, como é que eu sei o método? Pois Qual o é. caminho se eu não sei para onde vou? É. Entende? É exatamente isso. Isso me faz lembrar, Adriano, eu sempre conto essa história quando estou conversando sobre isso. No meu doutorado, eu quase não terminei meu doutorado, sabia? Uhum, Porque né, meu primeiro orientador, né, obviamente, eu repensando, se a ideia é repensar o chamado ato educativo, uhum, evidentemente eu estou repensando essa estrutura como um todo, da qual, inclusive, faço parte. Né? Então, uhum, uhum, e aí, é claro que isso não é uma coisa das mais bem-vindas, né? uhum. Obviamente, isso. E aí, eu me lembro que teve uma vez ele falou assim para mim assim: olha, muito bonito, muito bacana, mas eu honestamente não acredito nisso, não. Rapaz, foi uma guerra, né? Foi Uhum. uma luta, mas eu consegui resistir e terminar. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou, entende? Existe uma estrutura muito endurecida. E essa estrutura, em geral, e mais uma vez, dialogando aí, né, eu falo um pouco sobre isso no livro com a questão do cuidado, é, é uma estrutura eminentemente impessoalizante. Né? Se a gente vai pensar essa dimensão do impessoal, do sem sujeito, né? Uhum. É quase como se fosse assim. Né? Um processo de orientação, muitas vezes, é um processo eminentemente narcísico de afirmação, né? De uma pessoa em detrimento daquele que está querendo pensar alguma coisa. Uhum. Uhum. Sim. Tá entendendo? Então, assim, é um processo eminentemente impessoalizante, né? Uhum. Desassujeitalizante, que é um Sim. processo ahistoricizante, é um processo, é exatamente disso, Uhum. né? Por que não pensar alienação? Isso é pensar Que coisa, né? alienação, Claro, claro, né? claro. Isso é um processo alienante, né? Uhum. Então eu acho que é por aí mesmo, nesse Que sentido, por isso que eu coisa, né? entendo que é realmente muito fértil esse diálogo fenomenológico, na medida em que o retorno às coisas mesmas, Uhum. né, é uma espécie de caminhar em direção ao cerne desse encontro aqui, na nossa intersubjetividade. Pronto, Uhum. pronto. Agora, é claro que isso vai demandar uma espécie de redução fenomenológica dos sentidos mais naturalizados que vão se dando, olha aí pura fenomenologia, né? Uhum. Uma depuração, um cuidado até mesmo com esses atos naturalizados, né? que constituem e que a gente está junto, isso acaba muitas vezes também nos ameaçando,
permanente, né, o tempo todo. E com o Filipão agora presente aí, então, Oi. agora que a coisa vai fechar. É, Agora que a coisa vai vou- fechar bacana vou- mesmo. ele veio perguntar, tá terminando? É, Exatamente isso. é isso, é isso, é isso. Muito bom. Você estava falando e eu fiquei pensando, cara, como não é anedota, porque eu sou testemunha, né? Quantas e quantas vezes eu já não ouvi colegas meus, né? Colegas nossos, a gente pensando que nós somos todos profissionais da docência, do ensino superior, colegas nossos que dizem com todas as letras, com todos os itens e todas as preposições, né? Que, por exemplo, para o aluno de graduação, que o aluno ele tem que fazer aquilo que ele está dizendo que tem que ser feito, porque ele não sabe pensar por si só. Quando eu escuto isso, né, quando eu escuto isso, e aí eu fico pensando assim, num menino como meu filho, de 6 anos, ou numa criança, no quanto de potência criativa tem nessas crianças, que tem em cada um de nós, e que a gente eventualmente abafa por conta dessa racionalidade mais estruturante, né? E eu fico assim, me dói o fundo da alma, porque se tem uma coisa, eu gosto sempre de dizer, né, é bem complicado isso, porque vai ficar gravado, porque depois pode ser usado contra mim no tribunal, né? Mas eu gosto, eu gosto de dizer assim, eu não avalio um projeto de pós-graduação, de mestrado ou doutorado. Eu avalio um proponente. Eu estou mais interessado na pessoa que me propõe do que no objeto propriamente que ele está me propondo. Porque o objeto eu sei que pode mudar a qualquer momento, né? Depois que ele passou, a gente olha ali e fala, olha, a gente não tem tempo para fazer isso, vamos mudar. Mas se a pessoa está ali me mostrando a potência que ela pode fazer junto com aquele projeto, né, eu me sinto no comprometimento da parceria. Isso para mim é processo educativo. Né? Para mim é processo educativo. Né? Então eu fiquei pensando nisso. Como faltam 3 minutinhos para a gente encerrar, vou devolver essa bola para você fazer aí um fechamento. Vou pedir para você dar uma indicação aí, dá indicação de leitura, mostra de novo teu livro, faz a propaganda, onde é que o povo acha teu livro. Né? Vamos lá. Então, então, assim, bem rapidamente, isso que você falou, acho que é fundamental, né? Que, olha só, olha lá no início, quando a gente fez a analogia com a clínica. Entende? Certo. Você olha para a patologia, para a doença, né? Entende? É a mesma analogia que você acabou de fazer, né? O objeto de estudo que carrega consigo ali uma historicidade de quem está junto e que, portanto, essa pessoa que está ali muitas vezes é deixada de lado em detrimento de um objeto, né? E aí a questão vira aceitação ou não de um objeto, não exatamente, né, algo maior que está ali com aquele objeto que não tem como não ter, não tem como não estar junto com esse objeto que é, né, esse humano no sentido mais amplo. Então, eu acho que é uma analogia, né, perfeitamente pertinente. Sobre o livro, eu acho que é isso, né? O livro a gente se propôs a fazer esse diálogo, né, com o pensamento fenomenológico. Aqui eu faço uma breve incursão da historicidade da fenomenologia até chegar em Heidegger e aí pensar isso que são as estruturas ontológicas, né? O livro ele é encontrado pelo site da Via Veritas, né? Porque ele foi feito pela editora Via Veritas, ou o pessoal pode me escrever aí que a gente, né, consegue de alguma forma aí o acesso ao livro com tranquilidade. E eu acho que o grande desafio realmente é esse, sabe, Adriano? Eu acho que a fertilidade, a riqueza e a fertilidade do pensamento fenomenológico com a educação é repensar, né, o que é isso que a gente tem feito, que é muito mais, muitas vezes se aproxima de um processo objetificante e reducionista, né, e que muitas vezes acaba afirmando aquilo que as próprias teorias educacionais dizem enfrentar e lutar contra. Né? Então, acho que essa é a grande questão fundamental para a gente. Né? Maravilha. Brigadíssimo. Um ótimo final de Muito bom. dia e de semana aí para você. E Isso, vamos até a próxima. Tá bom? Bom final de semana pra gente. Vamos encerrar aqui antes que me derrubem. E isso. Até semana que vem. Vamos bolar até aí o tema para vem. semana que vem. Beleza. Abração, meu amigo. Grande abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Valeu.